na sua vida. Você não vai só ver, você vai apalpar, vai desfrutar as promessas e as bênçãos de Deus na sua vida. Deus é fiel para cumprir suas promessas, para realizar aquilo que lhe apraz. Eu quero que vocês abram vossas Bíblias no livro de Jonas. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta igreja, que é a nossa igreja, que é o nosso povo, e nós somos gratos ao Senhor por vocês e por estarmos aqui nesta noite para juntos compartilharmos aquilo que Deus tem para nós neste dia. Livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Eu já entendi. Amém. Glória a Deus. Jonas capítulo 1. Muito bem. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Misericórdia. Podemos sentar, irmãos. Amados, eu quero falar hoje sobre 3 tragédias e a salvação em cada tragédia. O livro de Jonas, ele é um livro importante. Eu entendo que o livro de Jonas é um livro que é revelador, é um livro que mostra a grandeza de Deus e o grande amor de Deus, e é um livro que revela que Deus é um Deus missionário. No Velho Testamento, os judeus tinham em mente que a salvação era somente para eles, mas no Velho Testamento nós já vemos Deus agindo como um Deus missionário. João 3,16, ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui no livro de Jonas, nós vemos claramente Deus amando o mundo e enviando Jonas para Nínive, que não era a nação de Israel, era uma outra nação, não é? Enviando Jonas para este país para proclamar a vontade, a palavra de Deus para aquele povo. Mas o livro de Jonas, ele é um livro que mostra tragédias. Eu olhei aqui e vi 3 tragédias neste livro. E ao mesmo tempo que este livro mostra a tragédia, o bom e o importante que não só é a tragédia. Diante da tragédia, esse livro nos revela o escape, a saída, a salvação. E este escape, esta saída na tragédia é por meio de algo, é por meio do amor, do poder de Deus, através da oração. E quais são as tragédias que o livro de Jonas nos revela? Primeira tragédia, nós vemos aqui que Deus disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, contra a sua malícia, clame contra ela, pregue contra ela, porque o seu pecado, a sua malícia subiu até mim. Os historiadores que estudam a Bíblia, que explicam a Bíblia no seu contexto de sua época, explicam que Nínive era um povo muito cruel, um povo rebelde, que estavam mergulhados no pecado da idolatria e da violência. Este povo era tão cruel, os assírios, que eles pegavam os cativos
de guerra e faziam coisas cruéis. Eu já vi pregadores explicar que tinha um deles que tirava a pele do prisioneiro. Já vi um outro explicar que aquele povo era tão cruel que cortava a barriga das mulheres e colocava um gato vivo e costurava, e aquela pessoa morria sufocada com um gato azunhando dentro do estômago, de tamanha crueldade aquele povo fazia. Tudo isto era pecado e é pecado diante de Deus. E esse livro também ele mostra que Deus, ele é um Deus cheio de misericórdia, e que Deus também é justo, e que Deus ele faz justiça. Mas mesmo sendo um Deus que faz justiça, antes de fazer justiça ele avisa para a pessoa. Esse livro mostra claramente que Deus é um Deus que dá chance para as pessoas. Ele dá chance para o bonzinho, para o mal. Ele deu chance para esta nação cruel, este povo rebelde que estava mergulhado na idolatria, na violência, no pecado. Deus deu uma chance. É esta a razão porque Deus chama o missionário Jonas. Jonas é um missionário, é um profeta. Esta é a razão porque Deus chama Jonas. Deus diz: Jonas, levanta-te, eu tenho uma obra para você fazer. Eu quero que você vá na cidade de Nínive e pregue contra ela o seu pecado, a sua malícia, porque o seu pecado tem subido até as minhas narinas. Nem eu mais estou suportando. E olha que Deus é longânimo, tardio em irar-se, mas nem eu mais estou suportando tamanha maldade e pecado destes ninivitas. Por isso, meu filho, eu quero que você vá até a cidade de Nínive. Vai fazer esta missão transcultural. Chegando lá, pregue contra a malícia daquele povo. Jonas, irmãos, como judeu, ele não gostava deste povo. E ele não queria pregar para aquele povo, talvez por causa de medo, estava com medo da crueldade, da maldade daquele povo, da violência daquele povo. E ele resolveu no seu coração não obedecer a Deus. E além de não obedecer a Deus, ele resolveu fugir da mão de Deus. Tolice de Jonas, ninguém foge da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que ainda antes que existisse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O Salmo 139 diz que se descer às profundezas do mar, lá o Senhor está. Se subir lá nas alvas da alva, lá o Senhor está. Deus está em todo lugar. O Deus que esta igreja serve é um Deus vivo e é um Deus onipresente. Ele está presente em todo lugar. Deus está presente na minha vida, Deus está presente na congregação, Deus está presente na sua vida. Deus nesta hora está lá no Japão, está no céu. Deus está presente em todo lugar. Ninguém escapa dos olhos de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. E o versículo 13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, o nosso Deus. Então os olhos de Deus está sobre a terra e vê todos os viventes, vê todas as criaturas. Nesta noite, graças a Deus, que a mão de Deus está estendida sobre nós, e graças a Deus que os olhos grande, forte, poderoso de Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Os olhos de Deus estão me vendo, e os olhos de Deus estão te vendo. Não só te vendo, mas Ele está também vendo o seu coração e sabendo o que tu pensas e o que você precisa. Jonas tentou fugir da presença de Deus. Qual foi o mandamento de Deus? Qual foi o pedido ou a ordem, a missão de Deus para Jonas? Levanta-te, vai para Nínive e prega contra ela, contra a sua malícia. Prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas levantou-se, foi para Jope, desceu até Jope, comprou uma passagem, mas ele não comprou passagem para ir para Nínive. Diz a Bíblia que ele comprou uma passagem para ir para Tarsis, porque ele desobedeceu. E além de desobedecer, Jonas tentou fugir
da presença de Deus. Ninguém escapa, ninguém foge da presença do Senhor. E Jonas, além de descer para Jope comprar uma passagem, desceu para o navio. No navio, ele desceu para o porão do navio. E diz a Bíblia, irmãos, que lá estava Jonas, dormindo lá no porão. Você sabe de uma coisa? Existem muitos crentes que estão dormindo o sono da negligência. E cada crente tem uma missão neste mundo. Cada servo de Deus tem algo para fazer, para realizar da parte do Senhor neste mundo. E enquanto nós precisávamos estarmos fazendo a obra de Deus, existem muitos de nós que estamos igual a Jonas. Descemos para Jope, de Jope para o navio, do navio estamos num porão, dormindo o sono do porão, o sono da negligência. Como é que você se encontra hoje espiritualmente? Como é que está a sua vida? Qual a posição que você se encontra hoje como cristão, como servo de Deus, como obreiro, como obreira do Senhor? Como é que você se encontra? Você está andando, está trabalhando, está fazendo a obra de Deus, ou espiritualmente, ministerialmente, você está igual a Jonas? Está fugindo, desobedecendo, fugindo, e além disso ainda está dormindo no porão. Ele estava adormecido, estava dormente. Mas sabe, os olhos de Deus que vê todas as coisas, estava vendo toda aquela armação, a fugiância de Jonas. E Deus havia escolhido Jonas para fazer aquela missão. Não adianta, se Deus te escolheu, você não vai escapar do plano e da vontade de Deus. Deus disse: é muito fácil, eu vou pegar Jonas, porque eu quero é Jonas. Se eu quisesse usar qualquer outra pessoa, qualquer outro profeta, eu usaria. Eu usaria até um pássaro, uma jumenta para falar com os ninivitas, mas eu não quero usar um pássaro, não quero usar uma jumenta. Eu quero usar um homem, e o homem que eu quero usar é Jonas, e é Jonas que vai entregar minha mensagem para os ninivitas, porque se os ninivitas não mudarem de vida, eu vou destruí-los. Mas eu não vou fazer algo desta maneira sem primeiro avisá-los. Então Deus soprou sobre o mar e veio uma grande tempestade. O navio tinha muitos passageiros. Além dos passageiros, tinha muitas mercadorias. A Bíblia fala de fazendas. Ali tinha muitas mercadorias, trigo, quem sabe roupas e tantas outras coisas. Era fazenda, muitas coisas valiosíssimas. E Deus enviou uma grande tempestade. Essa grande tempestade provocou uma grande tragédia naquele barco. Esta é a primeira tragédia do livro de Jonas. E agora a tragédia veio através de uma grande tempestade. E não se engane, quem mandou aquela tempestade foi o próprio Deus. Deus que tem poder sobre a terra, sobre o mar, Deus que tem poder sobre a natureza, mandou aquela tempestade sobre o mar, aonde estava o barco que conduzia Jonas para ir para a cidade de Nínive. Mas Jonas estava indo o caminho ao contrário, estava em desobediência e estava fugindo da presença de Deus e estava adormecido, dormindo o sono do porão. E Deus mandou aquela grande tempestade. Vem a grande tempestade. A tempestade chegou e as pessoas começaram a se apavorar. A tragédia foi grande. Vamos lançar fora os bens, vamos lançar fora as coisas valiosas para ver se diminui o peso do navio, porque esse navio vai naufragar. Quando uma pessoa sai da direção de Deus, o prejuízo não é só para ele, não, é para a família, é para a comunidade. Se ele pertence a uma igreja, ele dá trabalho também para a igreja. Pessoas que estão perto dele, no emprego, no trabalho, principalmente na igreja, sofrem consequências por causa da desobediência de uma pessoa. Jonas desobedeceu, fugiu de sua missão que Deus havia lhe dado, e agora ele estava enfrentando uma tragédia. O pior não é que era só ele que estava sofrendo a tragédia. Todos que estavam naquele barco, naquele navio, estavam sofrendo as consequências
da desobediência de um homem chamado Jonas, o missionário Jonas. E a tragédia é muito grande. E sabe o que acontece? O povo lança as fazendas, lança trigo no mar, e nada do mar se acalmar. Parece que o mar ficava, era pior. A tragédia estava muito maior. E o povo resolveu o seguinte: rapaz, nós já fizemos de tudo e não tem jeito, nós vamos morrer, este navio vai naufragar. Você sabe de uma coisa? Nós vamos orar agora, vamos clamar. Preste atenção, todos aqui oraram, e só quem era crente ali era Jonas. Só quem servia ao Deus único, fiel e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, era Jonas. Mas todos que estavam no navio oraram cada um ao seu Deus. A questão aqui não é mostrar se oraram a um Deus ou ao Deus de Israel ou não. A questão aqui é mostrar o seguinte: a realidade da vida. Quando a coisa aperta, os crentes clamam a Deus. Quando a coisa aperta mais, até os descrentes vão para a igreja, pede oração para quem é crente, vem na igreja dos crentes, até na igreja católica, vai para um lado, vai para outro, eles clamam a Deus. Nós estamos vendo aqui claramente que quando a coisa aperta, o povo grita, o povo clama, e o povo clama é por Deus. E esse povo começou a clamar, um rezava de um lado, orava para o outro Deus, todos estavam orando. Aqui é onde entra o início da solução para que o povo daquele navio não viessem todos naufragar. A solução foi a oração. Mesmo que eles estavam orando a outros deuses, mas Deus estava vendo a sinceridade daquele povo, e era o próprio Deus que havia mandado aquela tempestade por causa da desobediência de um homem. Mas Deus estava no controle do que estava fazendo. Deus sabia o que estava fazendo. Quem sabe você está passando por uma situação e você não entende. Você às vezes interroga você mesmo, interroga a sua família, interroga o próprio Deus e não sabe o que está encontrando, o que está enfrentando. Eu quero te dizer que a mão de Deus está sobre a sua vida, e independente das circunstâncias que você está enfrentando, ou desobediência ou não, Deus, Ele está no controle da sua vida. Os olhos de Deus estão sobre você, a mão de Deus está sobre a sua vida, e o que está acontecendo contigo, Deus vai reverter isso em bênção e em vitória, porque Deus vai tocar também no seu coração, e uma mudança vai acontecer no seu coração, diante da luta, diante da dificuldade. E o povo clamando. Quando a fé, um dos soldados, um dos marinheiros, a pique, aquele navio estava para se quebrar, ser naufragado, uma tempestade muito grande, e o único crente que tinha naquele barco era um crente fujão, estava dormindo diante de uma adversidade tão grande. Acontece isso hoje. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta tão grande, e muitos que estão ao nosso lado estão lutando, e às vezes nós estamos desligados, estamos dormindo, parece que estamos anestesiados. Era o que aconteceu com Jonas. E aquele homem chegou e falou assim: acorda, rapaz, que é isso? Você está dormente? O navio está para se quebrar. Nós estamos apavorados. Não só os marinheiros, mas todos os tripulantes deste navio estão apavorados. Todo mundo está fazendo alguma coisa. E a última agora é que todo mundo está orando, está clamando por Deus. E tu está dormindo aí, se levanta, dormente. Vai orar também, rapaz. Levanta, vai orar. Tome uma atitude, saia desse porão, saia deste sono, acorda, levanta e vai orar em nome de Deus, em nome de Jesus. É claro que naquela época não tinha Jesus nesse sentido como falamos hoje, mas traduzindo para o dia de hoje é isso: rapaz, pelo amor de Deus, levanta, vai clamar a Deus, vai para a igreja, vai rezar, vai clamar, vai pedir socorro a Deus, porque está todo mundo aí gritando, clamando, rezando, pedindo socorro para Deus, e tu está aí nessa situação. Jonas levantou e foi para o meio dos outros, subiu. E sabe, irmão, será? Vamos fazer uma coisa aqui, vamos lançar sorte. Por que é que está acontecendo isso? Gente, nós estamos acostumados a passar nesse mar, já enfrentamos algumas adversidades, algumas tempestades, mas desse tipo aqui está muito esquisito. Tem algo errado, tinha algo errado. Dentro daquele navio tinha um fujão.
tinha um fujão, tinha um homem chamado por Deus para realizar uma missão, e um homem desobediente. Não seja desobediente, seja obediente. Vamos lançar sorte. Lançaram a sorte. A sorte caiu sobre o Jonas. Quando caiu sobre o Jonas, os olhos de todos para Jonas. E aí, rapaz, quem é você? Quem é você? Então é por causa de você que veio isso? A gente já orou aqui, já clamou a Deus, já lançamos só, a sorte caiu sobre você. Quem é vocês? Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Falando no nosso linguajar, rapaz, eu sou crente, e além de crente eu sou um pastor, eu sou um missionário. E você quer saber de uma coisa? Então por que aconteceu isso? Tudo isso que está acontecendo é por causa de mim. O povo já estava apavorado, ficaram mais apavorados ainda. É por causa de você? Porque eu desobedeci a Deus. Deus me deu uma missão. Eu sou um missionário, eu sou um profeta, e Deus mandou eu pregar a palavra dele para os ninivitas, e eu fugi. Estou fugindo aqui. Foi por esta razão que veio esta grande tempestade. Jonas reconheceu o seu erro, Jonas reconheceu o seu pecado, e Jonas confessou para todos que a culpa era dele. Ponto para Jonas aqui, não tinha mais como escapar. Esta é a razão de toda esta tragédia, é porque eu fugi. Eu sou hebreu e temo a Deus, eu sou crente e sirvo o Deus que fez os céus e a terra, o Deus fiel e verdadeiro. Aqueles homens ficaram mais apavorados, mas moço, e agora? Quem poderá nos salvar? O que é que nós vamos fazer para que essa tempestade acabe, para que Deus, a ira de Deus se aplaque? O que é que nós vamos fazer? Isso é muito fácil, eu vou explicar para vocês. Vocês me peguem e me lancem no mar, que a tempestade vai acabar. Toda esta tragédia que está acontecendo, esta grande tempestade, é por causa de mim. E a única solução é vocês me pegarem e me lançarem no mar, porque vocês não têm culpa disso. Mesmo que vocês estão sofrendo, a culpa é minha. Me peguem e me lancem no mar. Sabe o que aqueles marinheiros disseram? Falou assim: rapaz, só porque você está desobedecendo, Deus fez o que fez, agora se a gente pegar você e lançar no mar, aí é que a coisa vai ficar pior. Nós não vamos fazer isso não. Diz o texto, depois vocês leem o livro de Jonas, que eles primeiro, antes de fazer o que Jonas disse que tinha que fazer, eles tentaram, ainda naquela época de Uperete, remava o mar, tentaram, aí quanto mais tentava, mais a tempestade aumentava. Não tem jeito mesmo não. Nós estamos com temor, com medo de fazer alguma coisa com o servo de Deus, o Jonas. Esse Jonas fujão trouxe uma tragédia tão grande. Se a gente pegar esse homem e lançar no mar, vai ser pior. Só que a gente está fazendo de um tudo, está pelejando para chegar até a terra, está remando, e quanto mais rema, mais cansado fica, e mais a tempestade fica pior. Nós vamos lançar Jonas no mar. Olha, nós já oramos muito, e sabe que a oração valeu? Já oramos tanto. Oração, como um dia dizia o pastor Abel, não é que ele dizia mesmo? Quando não é bom para uma coisa, é bom para outra. O pastor Abel gostava de dizer isso. Oração funciona de verdade. Esse povo nem crente não era. Muitos oraram a outros deuses, mas a questão é que tudo aquilo que estava acontecendo estava no controle de Deus. E Deus sabia que aquele povo estava orando com sinceridade, estava pedindo salvação, escape. E aquilo era a ação de Deus. Sabe o que acontece? Aquele povo disseram, quem estava no comando aqui, nós falaram assim: gente, não tem jeito não, nós vamos morrer se não lançarmos Jonas no mar. Você quer saber de uma coisa? Nós estamos com medo, estamos com temor de acontecer alguma coisa conosco. Nós vamos pegar Jonas, vamos lançar no mar, e nós vamos orar ao Deus de Jonas. Agora todo mundo estava orando ao único Deus. Todo mundo estava orando agora ao único Deus. Vamos orar ao Deus de Jonas. É o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vamos fazer sacrifício para este Deus, para que Ele veja a nossa sinceridade, que Ele mesmo que deu essa sugestão para nós. Nós vamos clamar esse Deus para que Ele não toque mais em nós, pelo amor de Deus. Lançaram Jonas ao mar, o povo clamou a Deus, fez sacrifício. Esta foi a primeira tragédia do livro de Jonas.
tragédia por causa da desobediência. A tragédia foi uma grande tempestade. Você está passando por alguma tragédia? Existem tragédias que não é só por desobediência, é uma ação de Deus na sua vida, ou é uma prova de Deus na sua vida. E existem tragédias que vêm na nossa vida e nós não sabemos a razão e o motivo. Independente de saber ou não saber, Deus tem poder de mudar sua história, te salvar na tragédia. Faça como este povo, clame a Deus. Esse povo nem crente não era, e clamaram a Deus, e Deus teve misericórdia daquele povo. Jonas se conscientizou do seu pecado, confessou diante do povo, descobriu que a culpa era dele, deu a solução: me lancem no mar. Lançaram ele no mar, e Deus salvou aquele navio de ser quebrado, naufragado, e salvou aquele povo de morrer naufragado no mar. Sabe o que acontece, irmãos? Aí houve a primeira solução. Quer solução na sua vida? Quer vitória para a sua vida? Está aí a receita: oração. Foi a primeira tragédia e a solução veio através da oração. Fica aqui para mim e para você o entendimento que a oração funciona. Se nós orarmos, Deus escuta. Se nós clamarmos, o Senhor nos ouve e Ele atende, e Ele traz a solução de Deus para a sua vida. Quem sabe seu casamento tem uma grande tempestade, você já fez de tudo, não sabe mais o que fazer. Clame a Deus, clame a Deus, que o que estiver errado vai reconhecer e vai ter uma mudança. Clame a Deus e acredite em Deus, que Deus vai fazer a obra no seu casamento, na sua vida pessoal, ministerial. Esta foi a primeira tragédia. Mas, irmãos, o livro de Jonas não fala só de uma tragédia, fala de duas, fala de três. Qual foi a terceira, a segunda tragédia do livro de Jonas? Jonas falou: me lance ao mar. Eu não sei se Jonas pensou: eu vou morrer. Eu não sei o que ele pensou, mas foi a solução. E Deus, que estava no controle de tudo, falou assim: Jonas, você fugiu, mas não adiantou. Eu escolhi, foi você. É você quem vai pregar para os ninivitas. É você que vai pregar a minha palavra, o meu juízo para aquele povo. Eu estou dando uma oportunidade para aquele povo. Eu estou avisando para aquele povo. Vou avisar para aquele povo. E é você que vai entregar a mensagem. Deus, irmãos, Ele tem poder sobre todas as coisas. Sobre a água, sobre o mar, sobre as estrelas, sobre os animais marinhos, sobre os peixes. E a Bíblia diz que Deus falou, deu ordem para o grande peixe. Antigamente as Bíblias diziam baleia. O tradutor João Ferreira de Almeida na época não conhecia um outro peixe além da baleia, um grande peixe. Depois, com o tempo, se descobriu que existiam outros grandes animais marinhos, né? Então hoje as traduções é grande peixe. Ele não errou na tradução, porque ele não conhecia. No entendimento dele, um grande animal marinho, a baleia, era uma baleia. Já existia caça de baleia, caça e pesca de baleia naquela época. Então Deus disse baleia. A baleia obedeceu a Deus muito mais do que Jonas. Baleia, está vindo aí um fujão, está vindo aí um desobediente, e eu quero que tu pega ele. E a baleia olhou para Deus: manda, Deus, ele está chegando, ele chega já, encosta no navio. A baleia, olha ele assim. A Bíblia diz um grande peixe. Eu vou usar aqui a palavra baleia, né? Baleia, lá vem ele. E a baleia engoliu Jonas. Sabe, irmãos, Jonas comprou a passagem para Tarsis. Jonas era para ir para Nínive. De Jope até Tarsis, 3.200 quilômetros. Estava longe, né? Era a extensão. E ó, já estava muito longe. E a baleia, pegou Jonas. E Jonas agora engolido pela baleia e ficou ali. Foi a segunda tragédia do livro de Jonas. O que você acha de ficar dentro de um grande peixe? É uma tragédia no ar, não é? E num mar, ainda pior ainda. Você ficar sozinho dentro de um barco, em cima, no barco, no navio. A Deus dará, é uma grande tragédia. E dentro de uma baleia, Jonas agora ficou no peixe, no grande peixe, na baleia. E queridos irmãos, o Espírito Santo me deu aqui uma ilustração interessante. Todo crente, ele tem, lá no céu tem um radar bem grande. O radar é assim, submarino.
O radar tem um submarino também, né? Aí o submarino, o radar lá, detecta os inimigos, detecta qualquer coisa, né? Aquela baleia era igual ao submarino. E lá no céu tem um radar bem grande. E sabe o que acontece, irmãos? O crente que aceita Jesus Cristo, quando ele aceita Jesus, o nome dele é escrito no livro da vida. Assim, Robson, que a pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo coloca um chip nele. O chip fica ligado. E Jonas, mesmo desobediente, tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele era um salvo, um escolhido de Deus. Ele tinha o Espírito Santo. E agora, Jonas era no navio, dormindo, mas estava lá. Jogou Jonas lá no mar, a baleia pegou lá no ventre do peixe, lá no fundo do mar. Estava lá o grande submarino que era a baleia. E lá estava lá Jonas, e ó. Quando Jonas foi engolido pela baleia, ele começou a clamar. O capítulo 2 do livro de Jonas é a oração de Jonas no ventre do grande peixe. Ele ora, pode ler. E Jonas foi lançado, o último versículo do capítulo 1 de Jonas, no mar. E Deus preparou um grande peixe. Nhaque pegou Jonas, e Jonas agora estava no grande peixe. O capítulo 2, todo o capítulo 2 é a oração de Jonas. E Jonas, quando caiu lá, Jonas começou a clamar. Começou a orar, foi orando, e foi clamando. Sabe o que eu descobri? Tem crente que o chip está quebrado. Outro tipo de crente, tem crente que desligou o chip. Ele foi lá e desligou o chip, ele está desligado de Deus. Outro está com o chip quebrado. Eu tenho uma notícia do céu hoje. O crente que desligou o chip, o Espírito Santo vai ligar esse chip de novo. Aleluia. O que está quebrado, o Espírito Santo vai consertar o chip. E quando o chip conserta, sua comunhão é reatada, renovada com Deus. E o seu chip começa a dar sinal. E ó, tem crente, irmão, que o chip não para. Glória, canta e ora e clama, tem hora que chora, chip está clamando. Como é que está seu chip espiritual? Está ligado? Está você está orando, você está clamando. Jonas estava no peixe, no grande peixe, e ele estava clamando, e o chip estava ligado. Parece que tinha hora que os anjos diziam assim: rapaz, vem cá, tem muito chip desse radar, mas tem um chip aqui que está lá no fundo do mar. É Jonas, desobedeceu a Deus, está lá no fundo do mar, no ventre do peixe. E olha que esse chip agora está e ó, segundo dia está segundo dia para um pouquinho, tem hora que vai clama. Irmãos, e Jonas estava clamando. Foi a segunda tragédia na vida de Jonas, um grande peixe. Às vezes, literalmente, você não está no peixe, mas às vezes as circunstâncias da sua vida, as dificuldades que você está enfrentando, você está se sentindo dentro de um grande peixe. Não tem como sair do peixe. Você não vê escape, não vê saída de forma alguma. Você se sente nas profundezas da água, não tem como sair. Só clamar a Deus agora. Só Deus pode lhe salvar. Existem situações na minha vida e na sua vida que só Deus pode salvar. Ele é o Salvador por excelência. Ele salva, Ele liberta, Ele salva de qualquer situação. E agora, irmãos, depois de tanto Jonas clamar, sabe o que aconteceu? Deus disse: baleia, sim, Senhor, põe Jonas para fora aí na margem da praia. Jogou Jonas todo sujo, cheirando a peixe. Diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Jonas agora levantou-se, e no capítulo 3 agora veio a palavra do Senhor novamente a Jonas e disse: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a pregação que eu te disser. E diz a Bíblia que Jonas foi para a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, junto com os arredores, né, área rural e urbana, né, dava mais ou menos 95 quilômetros. Para percorrer aquela cidade andando a pé, uns 3 dias.
Você sabe como é que Jonas pregou naquela cidade? Ele foi pelas ruas, e ele foi saindo pelas ruas, e diz a Bíblia, meus amados irmãos, que Jonas foi andando, e ele foi pregando. Sabe qual era a pregação de Jonas? Daqui a 40 dias, Jonas vai ser destruída. Daqui a 40 dias, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E Jonas foi andando e foi falando a mensagem de Deus. E as pessoas foram escutando. Sabe o que é que o povo daquela cidade resolveu fazer? Aqui não aconteceu uma tragédia, mas Deus mandou Jonas dizer para os ninivitas que se eles não mudassem, não se convertessem, Deus ia destruir Nínive. Então Deus estava usando aquele profeta que ia haver uma grande destruição. Depois desses 3 dias do profeta pregando a palavra de Deus para aquele povo, o povo resolveu fazer uma coisa. O povo resolveu clamar a Deus. O povo clamou. O próprio rei da cidade falou assim: todos nós vamos orar, todos nós vamos clamar, todos nós inclusive vamos jejuar. Até os animais serão presos, serão amarrados para não comer, até eles vão jejuar. Vamos clamar a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. E o povo clamou. Uma cidade ímpia, uma cidade pecadora, um povo voltado para a idolatria, para a prostituição, para a violência. Agora a cidade estava calma. Era Dallas da época, né? O povo tudo rebelde, desobediente, idólatra. O povo agora estava clamando a Deus, jejuando, vestindo roupas de saco, que é símbolo de humildade. Já se via na cidade pessoas de joelho, pessoas clamando, levantando a mão. A nação toda, toda aquela cidade voltou-se para Deus e clamou a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus livrou Nínive de ser destruído. Essa é a terceira destruição que aconteceria com aquela cidade. Não aconteceu porque o povo resolveu clamar a Deus e mudar de atitude diante do Senhor, e Deus salvou aquela cidade por causa do clamor daquele povo. Aquele povo se arrependeu, orou, clamou, jejuou, e Deus mudou a sorte daquele povo. Já pensou se o Brasil todo orasse e clamasse ao Senhor? Já pensou se o Brasil todo, a igreja toda do Brasil, resolvesse orar para que Deus mudasse esta nação, que não aconteceria? Já pensou? Deus, irmãos, mudou a sorte de uma cidade que não era crente. Esse povo não era crente, não era filho de Abraão. Eles clamaram ao Deus único, fiel e verdadeiro, e Deus se compadeceu dele. Se você orar, Deus vai mudar a situação. Se a igreja orar, Deus vai mudar a situação. Deus vai prosperar espiritualmente, materialmente e ministerialmente. Nós precisamos de orar. Nunca desista de orar. Fica aqui esta mensagem hoje para mim e para você. 3 tragédias e 3 soluções, e as soluções veio através da oração. Primeira tragédia no navio, por causa da desobediência de Jonas. O povo clamou e Deus se compadeceu e mudou a sorte daquele povo, livrou aquele povo da morte, do naufrágio do navio quebrar. Segunda tragédia foi Jonas dentro do ventre. Ali só Deus podia salvar Jonas. Ele clamou a Deus diante desta angústia, desta grande tragédia na sua vida. Deus o ouviu, e diz a Bíblia que Deus ordenou para que o grande peixe vomitasse Jonas na praia, e ele foi vomitado pelo grande peixe e foi fazer a obra de Deus. A terceira tragédia seria a destruição dos assírios, da cidade de Nínive. Porém aquele povo, diante do que o ouviu, diante da mensagem de Deus, arrependeu-se, jejuou, humilhou-se, clamou ao Senhor, e Deus mudou a sorte daquela cidade. Minha irmã, Deus vai mudar a sua sorte. Meu irmão, Deus vai mudar a sua sorte. Igreja, povo de Deus, Deus vai mudar a sua sorte. Creia somente, vocês verão a glória de Deus. Amém. Eu tive uma visão que eu já tive aqui nesta igreja.
E eu não vou para casa com ela não, eu vou contar para vocês. Se os irmãos acreditarem, amém. Se não acreditarem, eu sei que os irmãos creem. Deus me mostrou muitas ovelhas entrando aqui. Esta é uma obra que só Deus pode fazer. Pode vir Billy Graham aqui, pode vir quem quiser. Quem vai fazer esta obra é Deus. O Espírito Santo vai fazer. Agora quem vai orar é eu e você. Somos nós. Vamos orar por salvação. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar por libertação. E Deus vai fazer a sua obra. O Espírito Santo vai trazer pessoas. Vai usar a mim, vai usar a você. E a obra dele será feita. E o nome dele será exaltado. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé em nome de Jesus. E vamos orar. Então está aqui, a solução é a oração. Vamos orar e Deus vai continuar nos abençoando. Grande Deus, nesta noite eu agradeço a Ti pelo privilégio e a oportunidade de estar aqui na Tua casa, na igreja do Senhor Jesus. Pai, eu rogo a Ti nesta noite a Tua bênção para esta igreja. Abençoe os Teus filhos, abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Abençoe o nosso pastor, pastor Natanael. Abençoe cada membro desta congregação, o ministério de louvor. Abençoe estas vidas. Traz o despertamento espiritual. Traz salvação neste lugar. Aviva esta obra, avivamento com salvação, com libertação. Deus, nós clamamos a Ti por uma mudança. Pai, eu preguei hoje sobre as 3 tragédias do livro de Jonas e a salvação mediante a oração. Teu povo está orando, estamos clamando a Ti, Pai, por uma mudança, Senhor, pelo avivamento neste lugar. Abençoe, Pai querido, os obreiros desta igreja. Abençoe também, Pai querido, o pastor Luciano. Visite o Teu servo onde ele está nesta hora. Dá-lhe graça, dá-lhe vitória. Abençoe as pessoas que estão visitando, que estão congregando. Abençoe o Teu povo neste lugar, Pai. É no nome de Jesus, Seu Filho amado, que nós oramos a Ti, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Vire para alguém que está do seu lado e diga assim: irmão, não se preocupe. Deus salva até na tragédia. Pode orar.